E olha, enquanto isso, a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse hoje em entrevista à Globo News que o presidente Lula vai escolher o próximo presidente do INSS, depois da saída de Alessandro Stefanutto, por conta desse escândalo todo. Antes, essa atribuição seria do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Gleisi disse ainda que, por enquanto, o ministro Lupe vai ser mantido no cargo. Segundo ela, Carlos Lupe pode ser afastado caso o envolvimento dele com as fraudes venha a ser comprovado. Até aqui, Sakamoto, não há essa comprovação, né, de envolvimento direto, né, ou indireto do ministro, além da escolha do nome do Stefanutto, né? Mas, de qualquer maneira, a escolha do Stefanutto levou a essa crise toda. Não há, acho que é importante ressaltar isso. O ministro Carlos Lupe não teve nenhuma evidência de envolvimento dele direto nesse ato criminoso que foi esse roubo dos aposentados, a tungada dos aposentados, essa subtração indevida, né, dos aposentados, né, essa roubalheira toda. Ele não teve nenhum envolvimento direto. Contudo, a política não é feita apenas de envolvimentos e de responsabilidades diretas, também é feita de envolvimentos e responsabilidades indiretas, né? Ou seja, a pessoa ela pode não ter botado a mão naquele cascalho alheio, pode não ter se favorecido, mas era dele a responsabilidade por fiscalizar essa barafunda. O INSS está sob a pasta dele, e isso é uma informação, ou seja, a existência de uma grande sacanagem dentro dessa relação entre o INSS e os aposentados é uma coisa que já era sabida já faz um tempo. Já tinha sido alertado pela própria Controladoria Geral da União, ou seja, o próprio governo tinha depurado a si mesmo, tinha chegado nessa informação pelo Tribunal de Contas da União, basta ler o acórdão, né, do ministro, assinado pelo ministro Haroldo Cedar, que está muito claro que precisa ser feito para resolver toda essa groselha, né? E as ações não foram tomadas na velocidade que deveriam, ou melhor, começaram a ser tomadas com uma questão da identificação biométrica, né? Mas colocou-se um impasse ali, um impasse acolá, isso aqui poderia prejudicar tal associação, aquilo poderia prejudicar tal associação. Gente, será que não tem ninguém? E aí é por isso que é a questão da responsabilidade política. O político vai ter que falar assim, não, gente, peraí, isso aqui, desculpa usar o português claro para quem está nos assistindo, mas isso aqui vai dar merda. Isso aqui vai dar merda. Era um problema que tinha acontecido durante a gestão Bolsonaro, começa crescendo, aumenta de tamanho na gestão Lula. Alguém devia ter olhado e falado assim, lá na política, na cúpula, e falar: vai dar merda, parou tudo. Bora parar com isso aqui. Eu posso até ser processado por parar, mas bora parar. Bora fazer uma auditoria, bora verificar quem queria, de fato, contribuir com as associações e quem não queria, e vamos procurar formas de pegar o dinheiro de volta das associações para pagar, também para que os outros aposentados não tenham que pagar o custo que virou Ferrari, virou carro de rico, virou casa, virou viagem dos safados envolvidos. Né? E isso não foi, isso foi feito, depois voltou atrás, encontra uma forma aqui e ali. Então, no final das contas, Diego, não estamos falando de. Não existe só a responsabilidade criminal, existe uma responsabilidade política, administrativa, tudo isso mais. O ministro Carlos Lupe, ele aponta, fala que não tem responsabilidade. A responsabilidade dele não é criminal, não é nada disso, né? Ao que tudo indica, vamos ver as investigações, mas ela é política pelo que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, só para terminar, o governo está preocupado, o governo Lula está preocupado. Por quê? Porque a própria liderança do PDT no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, disse que a demissão de Carlos Lupe seria a demissão do PDT do governo. Ou seja, o PDT daria tchau-tchau para o governo com pouco menos de 2 dezenas de deputados que têm sido bastante fiéis às votações na Câmara, né? Então o governo não quer perder o aliado, o governo ao mesmo tempo sabe que é um BO do tamanho do mundo, que hoje está no colo do INSS, está caindo no colo isso do Lupe e pode cair no colo do Lula eleitoralmente em 2026, se as coisas não forem resolvidas. E aí, digo, até para deixar já o negócio, o ponto para próximo, provavelmente que a gente vai abordar isso mais para frente, e tem um ponto que, na minha opinião, é tão importante ou mais do que a questão da responsabilização, que é devolver o cascalho para os aposentados e pensionistas. Se pegar 50 pau por mês durante 6 anos, 4 anos de Bolsonaro, 2 de Lula, dá R$ 3.600. É dinheiro, hein? É mais de 2 salários mínimos. Quem é que vai devolver isso? Tem que devolver. Já já teremos aqui Felipe Salto para também comentar essa notícia
é sobre o que disse hoje o ministro Fernando Haddad sobre a devolução do dinheiro aos aposentados. Enquanto isso, te conto que investigações da PF apontam o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes como figura central nas fraudes em aposentadorias e pensões. Ele é conhecido como o careca do INSS. É isso mesmo, o careca do INSS recebeu 53,88 milhões de associações envolvidas no esquema e fez repasses milionários para servidores no órgão suspeitos de participação nos crimes. A PF aponta Antunes como o epicentro da corrupção ativa e lobista profundamente ligado ao esquema. O empresário foi um dos alvos da operação sem desconto, deflagrada na última quarta-feira, para combater irregularidades nos benefícios do INSS. Segundo a investigação, o papel dele era conseguir dados de pensionistas com os quais associações faziam descontos nas folhas de pagamento de forma fraudulenta. Investigações mostram que o careca do INSS era intermediário financeiro das entidades associativas. Ele recebia o dinheiro das organizações e fazia os repasses, muitas vezes no mesmo dia do recebimento, a servidores suspeitos de envolvimento no esquema. Antunes mantinha um baixo saldo na conta, o que indica possível urgência em dificultar o rastreamento dos valores. Tudo isso segundo a Polícia Federal. Ele teria repassado R$ 9.300.000 a servidores do INSS, segundo a investigação. E o careca do INSS doou R$ 1 para a campanha de Jair Bolsonaro em 2022, informações do Tribunal Superior Eleitoral. Sakamoto, movimentando milhões, o careca doou R$ 1 para a campanha do Bolsonaro, né? Pão duro homem, né? Gente, eu sou, como diria a Glória, eu sou incapaz de opinar sobre essa questão de uma doação de R$ 1, né? Porque tem várias possibilidades, só que, né, eu vou evitar, até porque, né, gente, R$ 1, né, é o quê? Para aparecer como doador, né, ou foi uma piada? Qual que foi a razão de ter doado R$ 1 para a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, né, nesse ponto, eu não faço ideia. Diego, esses nomes que estão sendo envolvidos como intermediários de fraude, como as pessoas que eram responsáveis por tramitar, passar, organizar toda essa roubalheira, elas, é claro, são a base da onde tem que sair o dinheiro para devolver para esses aposentados. Parte significativa desse dinheiro já virou coquetel de camarão na mão desse pessoal. Não tenha dúvida nenhuma que já foi comido e já foi defecado, já foi embora. Então, já caiu no mundo, virou outras coisas, né? Agora, o patrimônio precisa fazer um levantamento urgente, evitar que esse patrimônio seja vendido, o patrimônio que já está no nome de outras pessoas, porque isso é uma coisa comum, né? Bota o nome de patrimônio de outras pessoas, para evitar quando dá esse problema a pessoa ter que entregar o patrimônio de volta. Então, verificar, investigar, reunir, conectar toda essa organização criminosa, né? Pedir o embargo desses bens na justiça para poder devolver aos trabalhadores. O grande problema é que até conseguir que esse dinheiro que virou nas mãos desse pessoal inteiro, carro de luxo, que virou tudo isso, né? Até voltar, poder ser leiloado e cair na conta dos trabalhadores, isso vai muito tempo. É por isso que, né, o governo vai ter que. Eu entendo, né? A gente vai conversar sobre isso. O ministro Haddad falou: olha, não pode sair do caixa. É claro que sair do caixa é pura e simplesmente socializar o prejuízo fruto desse roubo com terceiros, mas ao mesmo tempo você tem 6,3 bilhões de reais que precisam voltar para a mão das pessoas que pertencem da qual esse dinheiro pertence, e o INSS, por mais que tenha feito um decreto, portaria dizendo que, olha, não temos nada a ver, né? Eles fizeram isso ano passado, ó, não temos nada a ver com supostas fraudes, tudo isso aí não cabe a nós devolver. Mas era o governo que estava intermediando, era o governo que estava tirando o dinheiro das aposentadorias das pensões e jogando para as associações. Então é o seguinte, e o governo não tem. O ponto principal dessa frase, desse problema todo, é fiscalização. O governo não não garantiu fiscalização, não tinha gente para fiscalização. Pode-se falar que é um problema antigo do INSS, não importa, é o governo que é responsável.
Então é o seguinte, ao mesmo tempo que eu concordo com o ministro Haddad que não pode, tipo, dinheiro não pode tirar de determinadas áreas, não tem grana, temos um ajuste fiscal, temos tudo isso, por outro lado, é responsabilidade também do governo. Eu não estou falando de responsabilidade política, eu não estou nem falando jurídica, estou falando de responsabilidade política do que está acontecendo. E jurídica também, mas aí é outros 500, né? Só que politicamente o governo vai ter que devolver, porque se não devolver, Diego, isto vai custar caro em 2026 para o governo. Isso vai ser explorado. O pessoal vai perguntar: aposentado, aposentada, e aí? E o teu dinheiro voltou? Né? O governo que ia te proteger, que proteger o trabalhador, protegeu de fato, né? Então é aquela coisa. É um abacaxi. De um lado, a gente tem contas que não fecham. Do outro, um novo rombo causado em muito por responsabilidade ou por inação de um órgão público que vai ter que resolver essa história. Pois é, olha só, Sakamoto, a devolução do dinheiro aos aposentados vítimas de fraude do INSS não virá do orçamento público, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ressarcimento a aposentados ainda é incerto. Questionado sobre a devolução do dinheiro tirado dos aposentados por fraude no INSS, Haddad disse que ainda aguarda posicionamento da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União, órgãos que investigam e atuam no caso. Haddad nega que o dinheiro virá do orçamento público. Conosco, além de Sakamoto, agora também o Felipe Salto. Bem-vindo, Felipe. Boa tarde. E aí? Se não vai sair do orçamento público, de onde sairá esse dinheiro, Salto? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Dizer o seguinte: o ministro Fernando Haddad está corretíssimo nessa matéria. A fraude foi cometida por quem? Por privados. Esses corruptos é que têm que devolver o dinheiro. E por isso que a ação da Polícia Federal é tão importante. E o que o governo pode fazer politicamente é tomar as decisões de afastamento e de eventual responsabilização daqueles do primeiro escalão, do segundo escalão, que têm ingerência sobre esse assunto, né? Então, as contas da Previdência não podem ser agora turbinadas com mais 6 bilhões, se é que é esse o valor mesmo, de recursos para cobrir malfeitos, que se é que se confirme, etc., né? Realizado por associações, por sindicatos, por quem quer que seja. Então, é um caso muito grave. Ele acontece, ou ele vem à tona, pelo menos, com essa força, no momento de fragilidade das contas públicas, no momento em que se deveria estar discutindo, inclusive, uma reforma da Previdência, sobretudo de áreas como a rural e a questão dos militares, que lá em 2019 o governo Bolsonaro empurrou com a barriga e aprovou uma lei ordinária que praticamente não fez nem cócegas no rombo de 60 bilhões do déficit dos militares, em vez de discutir todas essas questões estruturais da sustentabilidade do sistema de pensões, de previdência, de reformas, no caso dos militares, e de aposentadorias, nós estamos aí amargando esse caso bastante grave, né, que se coloca das fraudes nos pagamentos a aposentados. Justamente aqueles mais humildes, aqueles que dependem desse recurso e que são alvos, né, desses picaretas que promoveram essa empreitada. Sakamoto, você. Oi, antes de mais nada, boa tarde para o Salto, né? Boa tarde ainda, não é boa noite, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Tipo, aquilo que eu falei agora há pouco. Eu concordo tanto com o ministro Haddad, quanto eu também defendo que o presidente Lula tem um problemão, porque acho que esse é o ponto. O dinheiro tem que ser pago por quem cometeu a fraude, sejam os servidores que levaram cascalho com isso, sejam os entes privados, sejam os empresários que estariam por trás, parlamentares que defendem isso, os políticos que defenderam todo o esquema, né? Isso aí que é o pessoal que tem que bancar. Agora, dado o tempo entre conseguir que isso seja bancado, tomar propriedade, tomar patrimônio, etc, tal, e bancar, você tem o tempo da política, né? E aí esse é o ponto, né? Como é que você resolve essa questão do ponto de vista político? Eu tô falando político para o pessoal entender. Por quê? Porque isso atinge diretamente a imagem do presidente da República. Por mais que não foi ele
que levou um cascalho com isso, né, que levou um dinheiro com isso, só que isso atinge diretamente porque é o governo dele. É o governo dele e o governo do Bolsonaro, são os dois governos com envolvimento nessa história, né? E aí quando você fala isso é muito interessante, porque eu não estou vendo comentários de redes, eu pouco vejo comentários de redes, diga-se de passagem, mas quando você fala disso, né, os dois lados ficam extremamente. As duas torcidas organizadas ficam irritadas. Falam, ah, mas isso nasceu no Bolsonaro. Ah, não, mas isso aumentou no Lula. Gente, não tem problema, tem sacanagem para todo mundo, assim, sabe? Então pega os dois lados, tá lá, né? São dois governos que têm que responder por isso. Então, o ponto. E esse é o ponto, né, no final das contas. Se não for resolvido, se não for devolvido, é uma conta que vai cair no presidente da República. Então, neste exato momento, deve estar rolando uma pressão forte, sim, né? A área do trabalho, a área da previdência do governo, a área política, pressionando e o Haddad do outro lado segurando a onda para saber como é que vai ser feito isso, né? De um lado defendendo, olha, a gente vai ter que devolver porque isso aqui vai cair no colo do governo, por mais que o governo que a responsabilidade do crime não seja do governo, haja uma responsabilidade política, e do outro lado, o ministro Haddad falando: olha, isso aqui é um papagaio gigantesco que vai cair em cima de uma coisa, e que se cair isso aqui vai significar corte em outros lados, né? Corte em outras coisas, porque como o dinheiro não dá em árvore, né? Se te colocar uma coisa, significa 6 bilhões a mais em outra. É uma coisa difícil e eu não queria estar no papel do governo, na pele do governo, não, ô Diego. Verdade, Felipe. Você até escreveu uma coluna nessa semana sobre o papel difícil do orçamento, né? De como o governo está com uma tesoura cega, né? Para fechar as contas. É verdade, Diego. Eu usei esse termo até, né? Eu acho que o governo avançou, por meio do ministro Fernando Haddad, principalmente, nessa matéria da revisão de gastos, que se costuma discutir entre os especialistas, né? As chamadas spending reviews, e no novo arcabouço fiscal, que é uma lei complementar de número 200, de 2023, há sim a obrigatoriedade da implantação desse regime de revisão de gastos, por meio da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o projeto da LDO, que foi enviado aí nos últimos dias, né, em meados de abril, ele trouxe o anexo, já pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo, de revisão de gastos. Mas, por enquanto, a montanha pariu um rato, porque, veja, um orçamento de 2,5 trilhões de reais, sem contar as despesas com juros e as amortizações de dívida, em razão do refinanciamento de dívida, você propõe aí, o governo propõe uma revisão de 9 bilhões. Se é que ela vai acontecer, que são medidas, às vezes, de mudança de resolução do Conselho Monetário, às vezes de decreto ou de outras ações de gestão, em 3 programas, né? O benefício de prestação continuada, a Previdência, aliás, onde se prometia uma grande economia com o combate a fraudes de outra natureza, não dessa que a gente estava discutindo agora, e o Proagro, que é um programa no setor do agronegócio, mas apenas 9 bilhões. Então, é uma timidez muito grande, sobretudo quando cotejada com a situação fiscal que é grave, né? Nós temos uma dívida pública alta e crescente e o governo não conseguiu, e a meu ver não vai conseguir avançar nesse programa de revisão mais contundente dos gastos públicos agora nessa segunda metade do jogo, que é muito mais difícil, sobretudo no Congresso Nacional, onde o crédito já está quase terminando, né? O crédito do governo junto ao Congresso. Pois é.